Deus quer que você seja rico. A verdade que divide opiniões. Tem uma pergunta que divide cristãos, pastores, teólogos e leigos há séculos. E é uma pergunta que a maioria das pessoas tem medo de fazer em voz alta, dentro ou fora da igreja. Deus quer que você seja rico? Depende de quem você perguntar. Vai ouvir respostas completamente opostas. Um vai citar Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Outro vai citar Deuteronômio dizendo que Deus te dá poder para conquistar riquezas. Os dois estão citando a Bíblia. Os dois estão certos e os dois estão incompletos. Hoje vamos fazer o que raramente é feito: ler o texto inteiro, sem tirar versículo do contexto, sem defender um lado, só ler o que está escrito e deixar a Bíblia responder. E a resposta, como você vai ver, é muito mais sofisticada do que qualquer dos dois lados admite. Vamos começar pelo lado mais citado nas igrejas tradicionais. Mateus 19, 24. Jesus está conversando com um jovem rico que pergunta como herdar a vida eterna. Jesus lista os mandamentos. O jovem diz que cumpriu todos desde jovem. E então, Jesus diz algo que chocou os discípulos. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Frase forte, direta e frequentemente usada para encerrar qualquer conversa sobre fé e prosperidade. Mas o contexto muda tudo. Jesus não disse isso para qualquer pessoa. Disse para um jovem específico que tinha muitas posses e que, quando Jesus sugeriu que as vendesse e distribuísse aos pobres, foi embora triste, porque tinha muitos bens. O problema não era a riqueza, era o apego, era a ordem das prioridades. Era o fato de que, naquele jovem específico, a riqueza ocupava o lugar que deveria ser de outra coisa. 1 Timóteo 6, 10. Reforça isso com uma distinção que quase ninguém faz. O amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de males. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro, a idolatria financeira, a subordinação de tudo, valores, relacionamentos, integridade, ao acúmulo material. Essa distinção é fundamental e é frequentemente ignorada. Agora o outro lado. Deuteronômio 8, 18 é direto. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. A capacidade de gerar riqueza como dom divino, não como pecado, como capacidade dada intencionalmente. 3 João 1:2 vai além. Amado, desejo acima de tudo que te vá bem e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Prosperidade material desejada explicitamente, colocada lado a lado com saúde e bem-estar da alma, não em oposição a ela. E os personagens mais admirados da Bíblia, Abraão, Isaque, Jacó, José, Salomão, Jó, eram todos extraordinariamente ricos. A riqueza deles não é descrita como obstáculo espiritual. É descrita como bênção, como consequência da fidelidade, como fruto de sabedoria. Então, como conciliar os dois lados? A resposta está em entender que a Bíblia não faz uma declaração universal sobre riqueza. Ela faz declarações específicas sobre a relação entre o coração humano e o dinheiro. E essa distinção muda tudo. Josué 1:8 diz: medita neste livro dia e noite, para que guardes e faças conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperidade como consequência de alinhamento, não como objetivo final. Como resultado natural de quem vive com integridade, sabedoria e propósito. Mateus 6:33. A frase que talvez seja o coração de toda essa discussão. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas. Jesus tinha acabado de listar alimento, roupa, abrigo,
necessidades materiais reais, e disse: não busque essas coisas diretamente. Busque o alinhamento primeiro. As coisas vêm como consequência. Isso não é rejeição da prosperidade material. É uma reordenação das prioridades. O externo como fruto do interno, não como objetivo em si. Mas tem ainda uma camada que a maioria das discussões sobre esse tema ignora completamente. A Bíblia não fala de um único tipo de riqueza. Ela fala de pelo menos 3. O primeiro é a riqueza material: ouro, prata, gado, propriedades. A Bíblia não condena isso. A Bíblia condena quando esse tipo de riqueza se torna o centro, quando substitui valores mais profundos. O segundo é a riqueza relacional. Provérbios 22:1 diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado vale mais do que prata e ouro. A reputação, a confiança, os relacionamentos. A Bíblia trata isso como um tipo de capital que supera o financeiro. O terceiro é a riqueza de propósito. Eclesiastes, o livro escrito pelo homem mais rico da história, é um longo tratado sobre como a riqueza material sem propósito é vazia. Salomão tinha tudo, e concluiu que tudo sem significado é vaidade. A resposta bíblica completa não é sim nem não para a riqueza material. É. De qual riqueza você está falando? E qual é a ordem delas na sua vida? Tem 2 erros que os cristãos cometem com frequência quando pensam sobre dinheiro. O primeiro é a pobreza como virtude. A ideia de que não ter é mais santo do que ter. Que o sofrimento material é sinal de espiritualidade. Que Deus se agrada mais de quem passa necessidade. Isso não está na Bíblia. Em nenhum lugar, a pobreza é descrita como meta espiritual. O que a Bíblia valoriza é a generosidade, desapego, a simplicidade, não a miséria. O segundo erro é o oposto: a teologia da prosperidade irresponsável. A ideia de que fé suficiente resulta automaticamente em riqueza material. Que dificuldade financeira é sinal de fé fraca. Que Deus funciona como uma máquina de vending machine espiritual. Isso também não está na Bíblia. Jó era íntegro e perdeu tudo. Paulo era fiel e passou necessidade. Jesus mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. A verdade bíblica está entre os 2 extremos e é mais exigente do que qualquer um deles. Então, afinal, Deus quer que você seja rico? A resposta honesta é: a Bíblia sugere que Deus quer que você seja frutífero. Frutífero é uma palavra diferente de rico. Frutífero implica que o que você produz tem valor para além de você mesmo. Que sua prosperidade nutre outros. Que o que você constrói tem propósito maior do que o acúmulo. Abraão foi abençoado para ser bênção, não para acumular, para distribuir, construir, deixar legado. Salomão recebeu riqueza como consequência de pedir sabedoria, não como resposta a pedir riqueza. Jó foi restaurado com o dobro depois de interceder pelos inimigos. Generosidade no pior momento como gatilho da restauração. O padrão que emerge não é: seja fiel e enriqueça. O padrão é: busque alinhamento, haja com integridade, seja generoso, plante com sabedoria. E a prosperidade, em suas várias formas, é o fruto natural desse processo. Não garantido, não automático, mas natural. E o que isso muda na prática? Muda a pergunta que você faz sobre dinheiro. Em vez de perguntar: é pecado querer dinheiro? A pergunta bíblica é: para que você quer o dinheiro? E depois, o que você vai fazer com ele quando tiver? Em vez de culpa por querer prosperar, a pergunta é: sua prosperidade vai nutrir só você ou vai transbordar para outros? Em vez de fé como atalho para a riqueza, a pergunta é: você está disposto a fazer o trabalho, plantar as sementes, esperar o processo e usar sabiamente o que vier? A Bíblia não demoniza a ambição.
demoniza a ambição sem propósito, sem integridade, sem consideração pelo outro. E não santifica a pobreza. Valoriza a generosidade, a sabedoria e o desapego, que são virtudes que podem existir tanto em quem tem muito quanto em quem tem pouco. Tem um versículo que, para mim, resume tudo isso melhor do que qualquer argumento teológico. 2 Coríntios 9:8. Deus é poderoso para fazer que toda graça vos abunde, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Lê essa frase com atenção. Toda graça, toda suficiência, em tudo, sempre. Mas o propósito não é o acúmulo. O propósito é: abundeis em toda boa obra. A abundância como meio, a boa obra como fim. Deus não quer que você seja rico no sentido que o mundo usa essa palavra. Deus quer que você tenha o suficiente, e mais, para fazer muito bem ao mundo. Se isso resulta em riqueza material, ótimo. Se resulta em riqueza relacional, ótimo. Se resulta em riqueza de propósito, sem muito dinheiro no bolso, também ótimo. O critério não é o saldo bancário, é o fruto. Essa é a pergunta mais honesta que você pode fazer sobre dinheiro e fé. Não, é certo querer mais, mas mais para quê? Se esse vídeo abriu algo em você, compartilha com alguém que está nesse dilema, que acha que precisa escolher entre fé e prosperidade, como se fossem opostos. Se inscreve no canal. Toda semana, a gente mergulha mais fundo nessas perguntas que a Bíblia responde de formas que surpreendem. No próximo vídeo, Provérbios e Dinheiro. Os 10 versículos financeiros mais poderosos da Bíblia. E o que cada um ensina sobre como construir riqueza com sabedoria. Até lá, a Bíblia não quer te fazer rico, quer te fazer frutífero. A diferença é tudo.